Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcia, sou médica oncologista clínica e hoje nós estamos falando aqui do Centro de Oncologia de Cacoal e vamos abordar com vocês um assunto de extrema importância epidemiológica, que é o câncer coloretal. O câncer coloretal é o terceiro em incidência no Brasil. Os dados do Instituto Nacional do Câncer apontam para os próximos anos uma incidência, uma estimativa de 45 mil novos casos anualmente. Em relação aos fatores de risco dessa doença, estão basicamente os maus hábitos de vida, má alimentação, obesidade, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, algumas doenças inflamatórias intestinais que os indivíduos já têm diagnosticadas e também algumas síndromes genéticas mais raras. Em relação aos sinais e sintomas que podem alertar para a investigação dessa grave doença, estão dores abdominais, sangramento nas fezes, alteração do hábito intestinal, como constipação ou diarreia, sensação de evacuação incompleta, alteração no formato e na espessura das fezes e também alguns sintomas que a gente chama de sintomas sistêmicos, perda de peso, anemia, cansaço que não tem nenhuma causa aparente. É importante aqui enfatizar que estes sintomas não são específicos da doença, então uma avaliação médica ela é indispensável nesses casos. E também aproveito esse contexto para a gente ressaltar que o mais importante é não deixar que esses sinais e sintomas apareçam. O câncer coloretal, ele deve ser uma doença diagnosticada numa fase assintomática. Para que isso seja possível, nós dispomos hoje de um exame muito importante que é a colonoscopia. A colonoscopia ela é um exame endoscópico que é feito via retal. Então, de uma forma bem simples, é como se fosse um tubo com uma câmera na ponta que é introduzido e vai percorrer toda a superfície interna do seu intestino. Ao longo desse percurso, se for detectada algum tumor, alguma lesão que seja suspeita, essa lesão ela já sai biopsiada e o diagnóstico já é estabelecido. A colonoscopia, portanto, hoje é a nossa principal arma, é o principal exame no rastreamento do câncer coloretal e no diagnóstico precoce. Além desse ponto do diagnóstico precoce, isso talvez seja uma informação que as pessoas não saibam, é que a colonoscopia ela pode prevenir o surgimento da doença. E como que isso acontece? É o que chamamos de prevenção primária. Ela vai detectar algumas lesões em algumas pessoas na parede do intestino, que são os pólipos intestinais. Os pólipos intestinais são como pequenas verrugas, eu costumo dizer pequenas arvorezinhas para dentro do lúmen do intestino que algumas pessoas desenvolvem ao longo da vida. Então, quando a pessoa faz o exame de colonoscopia, esses pólipos podem ser já removidos no próprio exame. Qual a importância disso? A maioria dos pólipos intestinais são lesões benignas, mas alguns tipos específicos de pólipos, eles são consideradas lesões pré-malignas, que se não forem removidos ao longo dos anos, eles têm sim o potencial de se transformar em alguns tipos de cânceres de intestino. Então, isso é muito importante em relação a esse exame de colonoscopia. A colonoscopia, ela deve ser realizada de forma geral acima de 50 anos de idade, mesmo nas pessoas que sejam assintomáticas e em decorrência do câncer coloretal aumentar muito a incidência em pessoas cada vez mais jovens. Desde 2020, a Força Tarefa Americana liberou uma nota onde esse rastreamento ele deve ser antecipado e ser iniciado aos 45 anos. Mas aqui nós informamos, que isso é uma recomendação ainda que nós chamamos de nível B e que devem ser em casos individualizados. Então, de forma geral, o rastreamento ele deve ser feito ali na faixa entre 45 e 50 anos que deve ser iniciado. É claro que algumas pessoas, alguns casos mais raros, igual eu disse, de síndromes genéticas, doenças inflamatórias intestinais, esse rastreamento pode se iniciar até mesmo antes, 35, 40 anos, mas aí seriam casos mais específicos.
Uma grande dúvida que as pessoas nos perguntam é o seguinte: a colonoscopia deve sempre ser realizada anualmente? A resposta é não. O intervalo entre um exame e outro vai depender também de cada avaliação, de casos específicos, mas de forma geral depende da idade que o paciente iniciou o seu primeiro exame, de quais os achados foram encontrados no último exame e dos fatores de risco que aquele paciente acumula ao longo da sua vida. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que fez uma colonoscopia que não tem fatores de risco importantes para câncer coloretal e esse exame veio normal, absolutamente normal. Essa pessoa pode repetir o exame daqui a 10 anos. Agora, uma pessoa que fez uma colonoscopia e foram identificados pólipos pré-malignos, essa pessoa ela deve repetir o exame daqui a 1 ano para avaliarmos se todas as lesões foram retiradas ou se surgiram novos pólipos. Então, essa periodicidade vai depender de cada indivíduo e também, claro, obviamente, da avaliação do médico assistente. Para finalizar, nesse mês de março, que nós chamamos de Março Azul Marinho, que é um mês dedicado à conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer coloretal, nós aqui do Centro de Oncologia de Cacoal deixamos para você o seguinte recado: mantenha ou adquira hábitos de vida saudáveis, converse com seu médico sobre os seus fatores de risco para câncer coloretal e converse com ele também sobre o exame de colonoscopia e quando você deve realizar o seu rastreamento. O nosso grande desafio no Brasil atualmente é tornar este exame tão importante mais acessível à população geral. Muito obrigada.